teu coração, Jesus quer entrar, fazer moradas, realizar grandes milagres em teu viver. Faça crer e confiar em teu coração, Jesus quer entrar, fazer moradas, realizar grandes milagres em teu viver. Faça crer e confiar, e milagres em tua vida Ele fará, transformando todo o teu ser. Maravilhas vai operar e você vai ver, vai poder sentir o amor resguardar e a paz vai lembrar, e tua vida vai ser diferente. Uma luz vai brilhar, sal da terra será, restaurando o sabor, o reflexo do amor de Jesus. Resguardar e a paz vai lembrar, e tua vida vai ser diferente. Uma luz vai brilhar, sal da terra será, restaurando o sabor, reflexo do amor de Jesus. Certa vez perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Talvez muitos grandão aí, né? Pensasse, olha, eu tenho quase 2 metros de altura, né? De repente Jesus vem, pega uma criança e põe no colo e diz, olha, quem não tornar como criança, jamais vai herdar o reino dos céus. Obrigado, Vivi. Deus foi louvado, né? No louvor dos lábios de uma criança, a sinceridade, a pureza. E é isso que é louvável diante de Deus, né? Primeiro sábado do ano, né? Estamos aqui como porta-voz de Deus, estamos na casa de Deus para louvá-lo. Tivemos uma lição da escola sabatina, que falou do potencial que é Deus da criação, e nós fazemos parte dessa criação, né? Será que Deus tem um plano na nossa vida ou não? Ou você foi criado para o nada? Se você perguntar para as pessoas aí fora, escuta aqui, o que você faz nesse mundo aqui? Fala, não sei, minha mãe com meu pai, apareci, e vou curtir, vou morrer e acabou. Não é isso que o mundo aí coloca? Mas que plano Deus tem para todos nós, irmãos? A Bíblia diz que Ele foi preparar lugar. Enquanto Ele foi preparar lugar, nós temos que preparar também aqui. Esse Deus que criou os céus e a terra e todo o universo, um dia Ele virá para nos buscar, para levar para o quê? Para morar no seu reino. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Irmãos, não vamos esquecer, amanhã, 15 para 7, nós temos o que na igreja aqui? Uma classe bíblica, né, Alisson? Tem o Alisson, nós tivemos 3 pessoas estudando conosco, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do Evangelho, amanhã à noite, às 15 para 7, em pontinho, né? Estaremos aqui partilhando, né, da palavra de Deus. E agora a palavra, irmãos. A gente fica preocupado, né? O que Deus tem para cada um de nós? O que Deus tem? Do que o ser humano mais precisa, irmãos? Se olharmos nos traços humanos, o que de bom nós temos dentro de nós para dar para as pessoas? Nada. Por isso que Deus Ele quer nos encher da sua virtude, do seu poder, né?
A igreja, irmãos, é a menina dos olhos de Deus. A igreja, ela é a casa de Deus. Não é isso mesmo? A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E a igreja, irmãos, ela é o agente que Deus tem para fazer com que as pessoas se preparem para encontrar Jesus. Se nós olharmos, irmãos, no panorama geral, a igreja, que nota você daria para a igreja hoje? Eu poderia dar alguma sugestão para você. Olha, a igreja são todos santos. A igreja não tem problema. Acaba a bateria, né? Mas, irmãos, eu vou falar algo para cada um de nós. A igreja, ela é um ambulatório médico. Todos nós que viemos até aqui, irmãos, nós temos uma enfermidade que viemos tratar aqui. E qual a enfermidade que eu e você temos? Como chama essa enfermidade? Pecado. Quantos daqui são pecadores? Eu creio que todos nós somos, irmãos. Então a igreja é um lugar onde Deus ele habita, onde nós trazemos nossos fardos de problemas, né? E Deus aqui ele vai transformando vida. É isso mesmo? Que igreja Deus espera, irmãos, de cada um de nós? Que modelo de igreja você gostaria que fosse a nossa? E depois nós vamos ver por que a igreja não chega no padrão de Deus, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 2, verso 41. Atos 2, verso 41. Vamos ver a igreja nos dias apostólicos, né? O modelo que era aquela igreja. E é o modelo que Deus quer que a igreja também seja hoje. Atos capítulo 2, verso 41 a 47. Todos acharam? Essa é a igreja lá do passado. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia se agregaram quase 3.000 almas que aceitaram. E preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e na oração. Que lindo, né, irmãos? E aqui diz o verso 43. E em cada alma havia temor, muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, todos eles pensavam a mesma coisa, era o mesmo objetivo, né? Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo a necessidade deles. E preservaram o quê? Unânimes. O que é unânimes? Unidos. Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça, né? De todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor. E a igreja, aqueles que haviam de se salvar. Irmãos, aqui traz um relato da igreja primitiva. Quando Jesus ele partiu aos céus, ele disse para os discípulos: olha, vocês ficam orando que vai descer o poder sobre vós. A igreja apostólica, irmãos, começou dessa forma, não é? Ali havia muitos milagres, mas se nós olharmos o comportamento dos irmãos, ali eles eram unânimes, o mesmo propósito, o mesmo pensamento, um socorria o outro, e aí Deus, ele agia. Irmãos, será que Satanás, ele gostaria que a igreja nos dias de hoje fosse dessa forma? De forma alguma. Falamos agora, a igreja, irmãos, é o braço de misericórdia de Deus estendida ao mundo. Satanás, irmãos, ele está preocupado grandemente com a sua igreja. Ele quer causar dentro da igreja desarmonia,
desunião, não é? Há um pensamento que diz que a união faz a força. E a desunião, o que faz? Enfraquece. Esse ano de 2013, irmãos, a igreja aqui do Parque Industrial, Deus tem grandes vitórias para ela. Ela está na agenda de Deus. Deus tem o Espírito Santo, Ele quer ser derramado para que a igreja cumpra o seu propósito de buscar pessoas aí fora. Não é? A missão da igreja, o que é? Jesus disse, quando o evangelho for pregado a todo mundo, eu vou voltar. Então a igreja, irmãos, é uma escola que prepara as pessoas. Não é? Nós estamos caminhando, irmãos, à espera do reino de Deus. E a igreja trabalha nisso. E a minha preocupação, irmãos, é que Satanás ele tem tentado destruir a igreja, né? E como destruir? A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 12. Verso 7 e o 12. Apocalipse capítulo 12. Versos 7 e 12. Todos acharam? Apocalipse capítulo 12, versos 7 e o 12. A minha Bíblia diz assim, ó, houve batalha no céu, houve briga no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos. Verso 12 agora. Pelo que alegrai-vos os céus e os que neles habitam, e ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Pouco tempo ele tem. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que o inimigo tem intenção com a igreja hoje, a intenção dele começou aonde? Lá no céu. O mesmo plano que Deus tem com a harmonia do céu, Ele tem com a harmonia da igreja hoje. Olha o paralelo. Voltando a muitos milhares e milhares de anos atrás. Lá no céu, irmãos, havia o tatu. Ali todos os anjos reverenciavam, adoravam. Era um ambiente que havia harmonia, unidade, comunhão entre os anjos e os seres celestiais. Irmãos, nós não sabemos a eternidade que houve antes da entrada do pecado, mas havia alegria no céu. Até que um dia lá aconteceu algo diferente. Alguém começou a contemplar o trono de Deus e começou no seu coração a imaginar, puxa vida, aquele lugar deveria ser o meu. Vocês estão sabendo de quem eu estou falando, né? E começou a causar intriga, falar mal de Deus lá no céu, semear discórdia lá no reino de Deus. Quem sabe ele chegava num anjo ali, né? E dizia que, olha, você é obrigado a servir esse Deus, né? Olha, Deus está criando um planeta lá e vai dar para um ser humano que nem ele criou. Foi o que a gente viu na lição dessa semana. Olha, se eu fosse esse Deus, eu ia dar para vocês. E começou a causar tanta injúria, tanto desconforto no céu, irmãos, que chegou num ponto que o céu não era mais céu. Deus tentou dar oportunidade para Satanás, mas infelizmente ele não quis. E a Bíblia diz que ele foi o quê? Ele foi expulso. Foi expulso para esse planeta recém-criado. E uma das acusações dele é que Deus havia feito o homem, o tipo do robô, que todos os seres criados por Deus era obrigado
a servir a Deus. Olha, irmão, que motim ele fez lá no céu, jogando um contra o outro. É justamente o que Satanás ele quer fazer, fez lá no céu. Não é isso mesmo? Quebrou a harmonia do céu. E a Bíblia diz que ele veio e foi expulso para onde? Para a terra. A Bíblia diz, ai da terra e de seus moradores. Sabe que esse ano aqui de 2013, irmãos, Satanás ele tem grandes planos na sua vida. Sabia? Ele tem um plano para cada um de vocês. E vocês vão descobrir na passagem do sermão, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos 5, 12 e 13. Gênesis capítulo 3, verso 5. Depois o verso 12 e o 13. Gênesis 3, 5, 12 e o 13. Irmãos, antes de você ler, a gente vai comentar um pouco o verso, antes de nós lermos. Quando Deus criou o planeta, Ele colocou ali Adão e Eva. Ele fez um planeta onde houvesse harmonia entre o homem, a mulher e os seus descendentes. Deus falou, crescer, multiplicar e encher a terra. Mas no plano de Deus fosse que na terra tivesse o quê? Unidade. Tivesse o quê? Prazer, alegria. Não tivesse guerra nem briga. E isso foi o que Satanás fez lá no céu. Guerra, briga. Não é? E Deus fez aqui os primeiros pais, o primeiro lar. E na mente e no coração de Deus, que eles fossem felizes. Que eles não tivessem problemas, não tivessem atrito. Não é isso mesmo? Mas vamos ver o verso, o que aconteceu, irmãos. Parece que o mesmo poder destruidor lá do céu, ele se estende aqui à terra também. E aqui Satanás falando para Eva, ele diz aqui, olha, verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. Olha só que interessante, irmãos. Lá no céu, Satanás, ele cobiçou. Ele quis ter o lugar, né, de Deus. Agora, quando veio aqui na terra, quem sabe disso? Olha, Eva, você é apenas uma criatura. Você não precisa contentar com aquilo que você é. Você pode ter o mesmo poder, o mesmo conhecimento de Deus. Você não ambiciona esse posto? Eva não deveria nem estar ali, nem dar ouvido à voz de Satanás. Mas se ela tivesse um pouco do senso, né? Ela diria, não, somente a Deus adorarás. Né? Sou criatura, Ele é o Criador. Mas o que Satanás ele veio causar no primeiro casal aqui na terra, irmãos? Desavença, discórdia, jogando Eva contra Deus. Lá no céu ele jogou os anjos contra Deus. E o primeiro intuito aqui na terra foi esse, irmãos. Né? Você não quer ser como Deus, colocando agora nossos primeiros pais contra Deus. Por que ele fez isso? Queria destruir a harmonia, não é? Verso 12 agora. Agora Deus procura Adão e Eva, né? Para fazer o acerto de conta, não é? Quem sabe lá no céu, Deus falou, bom, ele expulsou para a terra. Agora eu quero ver o homem, o que Deus vai fazer com o ser humano? Para onde que ele vai expulsar, não é? Então agora Deus ele vai até o ser humano, até Adão e Eva, ele diz o quê? Então disse, o verso 11, desculpa. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu, comesse da árvore que eu não te ordenei que comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu a comi. Escuta aqui, Adão, mas o que aconteceu? Olha, Deus, a culpa é da mulher.
Se não fosse ela, eu não tinha feito algo de errado. Olha só, irmãos, a primeira briga, a primeira acusação foi ali. Quem sabe transpareceu, olha, se o senhor não tivesse criado a mulher, eu não teria comido. Ela me deu, então a culpa é dela, não é eu. Vocês notaram aqui, irmãos, que o ser humano, o mal que existe dentro de nós, ninguém quer assumir a culpa. Todas as coisas erradas, a gente sempre arruma alguém. Olha, quem é a culpa? Não, meu não. Alguém errou. Exatamente. E agora vem o verso 12. Então disse a mulher, né? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Agora o verso 13. Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? A mulher disse, a serpente me enganou e eu a comi. Olha só, irmãos. Deus chega para a mulher, mas escuta aqui, e agora? Não, Senhor Deus, o culpado não é eu, o culpado é a serpente. O Senhor não fez ela? A culpa não é minha. E nós sabemos, irmãos, que a entrada dali entrou o pecado. A desunião, a briga, a intriga. Deus planejou um céu, alguém destruiu a harmonia do céu. Deus preparou um lar, o inimigo veio e destruiu a harmonia desse lar. Tanto é, irmãos, que os 2 primeiros filhos dele, vocês conhecem a história. Conhece a história de Caim e Abel? Um matou o outro. Por quê? Inveja. Ah, ele é queridinho de Deus, né? Deus parece que... Não era isso, irmãos. Todos nós somos iguais para Deus. Só que Abel, ele se dedicava a Deus e Caim, ele não se preocupava com Deus, mas queria que fosse ter o agrado de Deus. Só que Deus se agrada de quem é fiel. E agora com inveja, o que ele fez? Ele mata o irmão. E aí a gente vê, irmãos, a desgraça, os problemas que a humanidade enfrenta. Por isso que eu falei para você, o inimigo ele tem grandes planos na vida do ser humano. Mais tarde, Deus ele separa um povo, irmãos, para ser o porta-voz dele, né? E o que aquele povo fez, chamado o povo de Israel? Ele se voltou contra quem? Contra Deus. Contra Deus. O único intuito que Satanás ele tem, irmãos, ele não quer que você se revolte, fala para Deus, olha Deus, eu te odeio, o Senhor é isso. Não. O simples fato de a pessoa afastar-se de Deus e começar a acusar mutuamente, já está lançando o quê? Contra esse Deus. E nós vemos, irmãos, lá, Deus separa agora um povo chamado a nação de Israel, né? E aquele povo agora sendo líder, a igreja da época, em vez de ser uma bênção para as nações, o que eles fizeram? Vocês lembram? Eles se prostituíram. Eles foram até os deuses daquelas nações. Eles achavam que era o melhor, né? Tanto é que os judeus, irmãos, quando passava um gentil perto, ele cuspia como sinal de desprezo. Se achavam o melhor. Interessante, irmãos, que Satanás agindo dessa forma, irmãos, o objetivo que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, de se tornar santo. A Bíblia diz, sede santo, porque Deus é santo. Deus ele vai levar a sua igreja para morar no seu reino. Você imagina se levar uma igreja, pessoas, irmãos, que têm problemas. Será que ele não vai colocar em desarmonia no seu reino? Por isso que quando nós viemos à igreja, irmãos, nós viemos para mudar a nossa vida, para nos melhorar, nos mudar cada dia mais. Você já viu falar do cavalo de Troia, né? Uma nação poderosa queria conquistar outra. E era intransponível. E uma das nações conquistadora, então ela fez um enorme cavalo gigante. E colocou soldados ali dentro. E botou lá na porta da nação vizinha como troféu, como presente. E aquela outra nação trouxe para dentro de si aquele presente.
E altas horas da noite, aquele cavalo se abre e saíram soldados dali de dentro e tomaram a cidade. Irmãos, Satanás ele tem se infiltrado dentro do povo de Deus. Ele sabe como é que é o céu. Ele sabe que a oportunidade que eu e você tem, irmãos. Ele sabe. Ele sabe que ele não vai poder estar lá. Mas uma coisa ele tem em mente. Quanto mais pessoas ele puder tirar do lado de Deus, irmãos, ele vai tirar. E o que ele usa, irmãos? O que ele usa? O próprio sentimento que tem dentro de cada um de nós. O que tem dentro do ser humano que é do pecado? Aqui tem arrogância, dentro do ser humano tem orgulho, tem a supremacia, em primeiro lugar, que está sempre, né? Tudo que é de mal tem dentro do ser humano. Por isso, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, essa natureza má que nós recebemos de Adão e Eva, ela não está extinta do ser humano, tá? Ela está crucificada, ela está nocauteada, ela está adormecida. Quando eu venho à igreja, eu busco a Deus, a vida espiritual, o espírito, ele cresce. E a natureza carnal, ela se enfraquece. E ele justamente, irmãos, usa a inclinação, a natureza humana para fazer com que nós entramos em desarmonia contra Deus. É isso mesmo? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, verso 24. Se nós olharmos, irmãos, antes de lermos, eu queria fazer uma introdução no que nós vamos ler. Jesus, quando estava na terra, irmãos, ele escolheu 12 homens, foi isso? Preparar 12 homens para ser o quê? Os discípulos para dar início à sua igreja. Talvez você olharia para aqueles 12 homens ao lado de Deus e falar, olha, aqueles 12 lá, Satanás não tocaria neles, né? Eles estavam ao lado de Jesus, escolhido a dedo por quem? Por Jesus. Mas quando Satanás ele olhou ali os discípulos de Jesus, ele falou, olha, eu vou acabar com essa festa. Eu vou acabar. Falamos agora, dentro de nós tem um sentimento adormecido, não instinto. E olha, irmãos, nos próprios amigos de Jesus, olha o que Satanás coloca ali para jogar um contra o outro, para colocar em desarmonia o ambiente familiar de Jesus e seus discípulos. Lucas capítulo 22, verso 24. A minha Bíblia diz, e houve também entre eles discussão ou contendas sobre qual deles parecia ser o quê? O maior. Olha, irmãos, como que o ser humano ele é mau. Jesus ali preparando as pessoas para o reino dos céus. Que eles fossem úteis para as pessoas. E eles brigavam entre eles. Falavam, olha, eu sou melhor. Eu tenho que estar num posto melhor que você. Eu não admito ficar lá atrás. Que situação, irmãos. Eu fico imaginando muitas vezes Jesus até apartando, calma, vamos baixar isso aí. Eu fico imaginando até Satanás tentando o próprio Jesus. Olha lá no deserto os 40 dias de jejum que ele teve, tentando julgar ele contra o Deus Pai. Se você é filho de Deus, mostra que você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você realmente é isso que você fala, prova. Jesus poderia cair em tentação ou não? Não caiu. Então, irmãos, a regra que Satanás tem desde lá do céu é jogar um contra o outro e jogar nós contra
Deus. É interessante, irmãos, que a igreja hoje em dia, como lá do passado, ele falou, olha, exaltarei o meu trono mais acima das mais altas estrelas e serei igual a Deus. E hoje ele tem colocado também o orgulho dentro de cada coração. Não, você é capaz, você tem que estar na frente, você tem que ser o melhor. Será que é isso que Deus lhe pede? Vamos continuar aqui, irmãos. Aqui o verso 25. Ele disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja o menor. E quem governa, como que serve. Ah, você quer ser o maior, então você tem que ser o quê? O menor. Mas isso está no coração do ser humano, ser o menor? Não, eu tenho que ser o melhor. Se você quer ser servido, primeiro você tem que servir. Justamente contra aquilo que Satanás tem colocado no coração do ser humano. Lá no céu, jogou os anjos um contra o outro e contra Deus. Aqui na terra, nossos primeiros pais, em todo o decorrer da jornada do povo de Israel, com Jesus e seus discípulos ali, briga entre eles. Vocês automaticamente estão pensando, né? Estão achando aonde eu quero chegar. Não estão? Apocalipse 12, 17. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Todos acharam? Último livro da Bíblia, né? Apocalipse 12, 17. A Bíblia diz aí, irou-se o diabo contra a mulher, é o quê? Igreja, dragão, diabo. Irou o diabo contra a igreja. E foi fazer guerra ou briga contra o resto das suas descendência. Quem é descendência? Eu e você. Quem são eles? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de... O testemunho de Jesus aí, né? Irmãos, aqui está dizendo que Satanás, ele está irado contra uma igreja, irmãos. A igreja que tem os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. As igrejas, irmãos, que diz que Deus é bom, Deus salva, Deus cura, mas renega o mandamento, Satanás não está preocupado com ela, mas está preocupado justamente com a igreja que fala que Deus está acima de tudo e a obediência aos mandamentos, e diz que ele está fazendo guerra. Que tipo de guerra, irmãos? Que tipo de tática ele usa para cada um de nós para nos destruir? Irmãos, começamos um ano de 2013. O plano de Deus para que essa igreja ela seja unida, uma mesma maneira de pensar, uma mesma maneira de agir, uma igreja que um dá suporte para outro, que ajuda o outro, que ampara o outro, uma igreja, irmãos, que não seja rancorosa um para com o outro. Por isso que a semana passada, o retrasado, nós pregamos sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado o que é? Os humildes, de espírito, os mansos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos. Olha, irmão, todo esse traço Deus tem para a sua igreja, e é justamente esse traço que Satanás tem contra. Né? O sermão do monte de Satanás, né? Bem-aventurados os orgulhosos de espírito. Olha, você tem que mandar. É só você e nada mais. Bem-aventurados os mansos. Olha, você tem que explodir. Você está no seu direito. Né? Pisou no teu calo, você reage. Irmãos, tudo isso nós temos visto ao redor da história. O inimigo quer jogar também a sujeira em cada coração. Ele lança perseguição, irmãos.
Jesus diz, bem-aventurados perseguidos por causa da minha palavra. E muitas vezes ele usa irmão para perseguir o quê? Irmão. Irmãos, todos nós nessa terra somos pecadores. Nós temos alguém melhor que o outro aqui? Eu gostaria de ver a mão que é melhor daqui. Não existe. Nós estamos caminhando para o mesmo barco, para o mesmo rumo. Então o plano de Satanás para a igreja dele, essa igreja desse ano, primeiramente, tem visita em nosso meio, né? Para que você não entregue sua vida para Jesus. Fique do lado dele. Se ele não conseguir você entregar sua vida, olha, eu vou te esfriar, vou te apagar espiritualmente. Você vai vir na igreja, mas eu vou jogar um contra o outro. A Bíblia diz que o lavrador saiu, ele semeou trigo. Mas à noite, enquanto o lavrador estava dormindo, o que aconteceu? Veio o inimigo e semeou o joio. Irmãos, enquanto eu e você está dormindo, irmãos, todo aquele joio, todo o pecado, todo o mal que está guardado lá, que está ali inativo em nós, ele procura aquecer aquilo ali para que ele se levante. Esse ano Deus tem plano, irmãos, para que nós ganhar bastante almas, trazer aos pés de Jesus. Né? Esse ano, irmãos, pode ser que Deus chame algum de nós, mas que estejamos preparados. Esse ano Jesus pode até voltar, irmão, não pode? Pode. A Bíblia diz, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Esse ano, irmãos, Deus quer que nós sejamos uma igreja unida. Mas isso, irmãos, depende da nossa comunhão. Toda vez, irmãos, que alguém vem falar alguma coisa, olha, fulano falou isso, fulano falou aquilo, eu vejo por trás a mão de quem? De Satanás, tentando destruir. Irmãos, quando a gente dá estudo bíblico para as pessoas, e as pessoas vêm para a igreja, eu falo, irmão, aqui na igreja ninguém é exemplo para ninguém. Olhe somente para Jesus. Eu posso falhar e eu posso errar. E se você estiver olhando em mim, você vai cair. Mas olhe somente para Jesus. Você lembra certa vez, Jesus estava no barco, né? Ou os discípulos estavam no barco, e ali estava um grande temporal. E Jesus veio caminhando sobre as águas. E os discípulos, eles ficaram atemorizados. Quem é esse que vem aí? Será um fantasma, né? Aí Jesus de longe disse, olha, calma, sou eu mesmo. E Pedrão lá e disse, olha, se é o Senhor mesmo, eu quero ir ao teu encontro caminhando nas águas. E o que Jesus falou para Pedro? Pode vir. Se fosse você, irmãos, o que você faria? Eu fico imaginando Pedro ali, regalando os olhões ali, botando o pé fora do barco, né? E os olhos dele ali em Jesus, né? E foi. Que bonito, irmãos. Ele estava caminhando sobre as águas, fazendo a lição certinho. Mas um determinado metros de percurso, alguém soprou no coração dele. Como é que é? Olha, rapaz, você é mais importante que os outros lá, ó. Nenhum dos que estão no barco lá é importante como você. Você já parou? Você é o único que está caminhando nas águas? Olha para a cara deles ali que vocês vão ver. Eles estão morrendo de... Isso Satanás soprou nos ouvidos dele. E ali no coração de Pedro, ele falou, puxa, então, olha, eu sou o mesmo, né? E a hora que ele olha do lado e vai olhar para trás, o que acontece? Ele afunda. Mas ele tem tempo de falar, Senhor, voltar, salva-me. Irmãos, um dia Deus nos chamou lá do mundo vir aqui para a sua igreja, para a luz. Ele falou para nós, filho, no mundo você vai ter problema, você vai ter aflição. A Bíblia diz que no final do tempo, o amor de quase todo se esfriariam. Né? Diz que os maiores inimigos do povo de Deus será quem? É até difícil falar isso, irmão. Os da própria casa. Você sabe quem é o pior inimigo dos adventistas, irmãos? Aqueles que abandonam e saem lá fora. Você já viu algum que abandona a fé? Vai conversar com ele. O que ele vai falar? Sabe por que eu saí?
A culpa é do fulano, a culpa é do cicrano. Ele falou isso, ele falou aquilo. Não é isso que acontece? Já conversou com alguém apostatado? Vai usar sempre alguém. É o caso de Satanás no céu, Adão e Eva. Não, a culpa é dele, não é minha. Ninguém quer assumir a culpa. Irmãos, estamos nessa caminhada do mar. Eu podia falar que a igreja é o barco e a nossa vida aí fora é o mar que nós caminhamos. Estamos caminhando para Jesus, irmãos. Esse ano de 2013, irmãos, se nós desviarmos os nossos olhos de Jesus, pode estar certo que nós vamos afundar. Se algum dia no decorrer dessa jornada, irmãos, algum irmão falar alguma coisa para você, ou mesmo te afrontar, te xingar, você vai falar, olha Deus, por causa do irmão, agora a culpa é dele, eu estou indo embora. É isso que você vai falar? Uma vez um camarada falou para mim, abandonou a igreja, ele falou para mim, irmão, você começou a botar a culpa em um punhado de coisa. Problemas que ele estava passando, eu falei para ele, irmão, se Jesus falasse para mim, Cláudio, eu vim para te salvar, e a turma aqui me prenderam, não me aceitaram, eu deixei eles, eu entenderia. Se Jesus viesse para mim e falar, Cláudio, olha, me crucificaram, pregaram as minhas mãos, cuspiram no meu rosto, me bateram, eles não me querem, eu vou embora. Eu entenderia, eu falei para ele, mas pequenos detalhes a gente vai abandonar esse Deus? Jesus em maneira nenhuma, irmãos, ele não nos abandonou. Até na cruz, quando estava sendo pregado ali, irmãos, as pessoas que cuspiam, bateram nele, crucificaram. Ele podia estar amaldiçoando a todos, não poderia? O que ele disse para o Pai? Pai, perdoa eles, Pai. Eles não estão sabendo o que fazem. Então, irmãos, no decorrer desse ano, muitas estrelas dentre nós poderão se apagar. E muitas virão entre nós. Vamos fazer um abrigo aqui na casa de Deus para receber os filhos de Deus. Vamos trazer nesse local um ambiente de harmonia. Aqui ninguém não é o maior, nem o menor. Aqui todos somos iguais. Existem igrejas que as pessoas brigam por que cargo? Não, porque não foi isso, fulano foi aquilo. Irmãos, todos nós na seara do Senhor temos o nosso papel. A Bíblia diz que a igreja ela é o corpo de Deus, né? E quem é a cabeça? É Cristo. Já imaginou se o dedinho do pé chegasse, olha, eu não quero ser dedinho, eu quero ser braço. Todo mundo queria ser braço, todo mundo queria ser rosto. E o corpo como ficaria? Todos nós, irmãos, desde o cargo da liderança da igreja da irmã Rosa, até o mais lá no fundo, todo tem o valor para com Deus. Existe algo aqui, irmãos, que se chama pé. Ninguém está, vocês estão me olhando, mas ninguém está vendo o meu pé, né? Está dentro do sapato. Talvez ele não é visto, mas sem ele eu não ando. Quantos irmãozinhos e irmãzinhas aí que estão em casa orando para que Deus abençoe a liderança da igreja, para que Deus abençoe o estudo bíblico, para que Deus unja o porta-voz quando vai falar, para que Deus conserve a unidade. Esses irmãos que nós não vemos, irmãos, esse cargo que nós não vemos, eles têm segurado e amparado a igreja de Deus. Satanás lá no céu, ele queria um posto. Causou uma desavença, uma desarmonia. E certamente, irmãos, a igreja adventista hoje, no geral, existem problemas também. As pessoas, ao invés de olhar Jesus, estão olhando do lado. Quem que está melhor que eu? Quem que está acima de mim? Não, irmãos, vamos olhar para Jesus. Irmão, o presidente da Associação da Igreja Adventista, se ele estiver preparado, ele vai ter um prêmio, não vai? Ele vai alcançar o céu. Vou imaginar uma irmãzinha analfabeta que não tem leitura nenhuma, que vem na igreja e lá atrás, o papel dela, o dom dela é orar pela igreja. Ela vai conquistar o quê? Um posto menos que o irmão lá que foi o presidente. Foi assim? Não.
o prêmio, irmãos, o salário é igual para todos. Quando nós trabalhamos na obra de Deus, na igreja de Deus, a recompensa que quem está lá em cima tem, ou lá de baixo vai ter também. Não é? A Bíblia diz, quanto mais dom Deus dá para as pessoas, mais é exigido. Olha só, irmãos. Então, se eu quero uma posição, irmãos, pode estar certo que eu vou ter uma responsabilidade diante de Deus. Deus vai exigir mais de mim do que de uma irmãzinha lá atrás que ora. Não vai? Irmãos, estamos no primeiro sábado deste ano. Eu quero deixar um alerta para você, irmãos. Quando você vê murmúrio, quando você vê desacordo, quando você vê irmão jogando irmão contra irmão, você olha e fala, isso é peculiar. Começou lá no céu e se estende. E ele está preocupado com a igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que esse ano nós possamos fazer um propósito diante de Deus, de olhar somente para Deus. E se porventura alguém pecar contra nós, ou nos ofender, a Bíblia diz, faça o bem para aqueles que fazem o mal. Ame também os vossos amigos, inimigos, quanto mais o teu irmão que está do lado. Sim, irmão. Para ser cristão, ele tem que ser metade amor e a outra Metade amor, metade caridade. Mas está certo, o que ele falou ali, a lei resume em 2. Se você olhar os 10 mandamentos, irmãos, é amor a Deus. E o segundo é amor ao próximo. Satanás quer que você tenha amor a Deus. Pode ter amor a Deus, mas não topa o teu irmão do lado. Brigue com o teu irmão, não é? Não é essa a missão dele? Então, se você ama a Deus, você tem que amar o teu irmão. Que Deus abençoe, irmãos, que esse 2013 venha ser um ano de realização, né? Não vou falar muito dinheiro no bolso, nem saúde para dar e vender, mas venho falar para você que tenha Jesus no coração esse ano. E a Bíblia diz que tudo que você precisa, Ele te dará. Que Deus nos ajude, irmãos. Um reino está preparado para cada um de nós. Eu não posso estar fora desse reino. E nem você também, né? Que Deus abençoe. Obrigado, Cláudio, por mais essa linda mensagem. Creio que ela tocou fundo em nossos corações e nossas mentes. Eu quero pegar aqui, ainda completando o que o Cláudio falou, e lançar um desafio aqui para toda a igreja. Esse ano é um ano novo, um ano de muitos projetos, muitas realizações, tanto na nossa vida